Olá, bem-vindo a mais um Espaço e Comunidade. Veja os destaques de hoje na sua revista eletrônica. Nossa equipe foi às ruas para saber se o guarulhense concorda com a redução da maioridade penal. E no estúdio, a socióloga Ana Cláudia Fernandes analisa as respostas. No musical de hoje temos Amaury Falabella, um cantor e compositor guarulhense que ganhou o Festival da Música Brasileira em 2000. Uma exposição sensorial permite ao visitante despertar os sentidos com os olhos vendados. Vida de gari. Nossa equipe acompanhou a rotina de um gari pelas ruas do centro da cidade. Qual a diferença entre um frentista e um advogado? Um deles tem diploma. Procuramos profissionais distintos para mostrar a realidade de quem tem ou não formação superior. O Espaço e Comunidade está no ar. Uma pesquisa revela que poucos brasileiros possuem formação superior. Nossos repórteres mostram um frentista e um advogado, dois brasileiros satisfeitos com suas profissões, mas com uma diferença. Um possui diploma universitário, o outro não. Encher o tanque, lavar o carro, checar o motor e contar o troco, essas são as tarefas básicas de um frentista. A profissão não exige curso superior, mas experiência com mecânica, cálculos matemáticos e um bom atendimento. Por não exigir muitas qualificações profissionais, esse tipo de função faz com que milhares de brasileiros desempregados e com pouco estudo enfrentem filas para conseguir uma vaga. Foi assim com o Josival. As tarefas que ele desempenha nesse posto de gasolina não lhe permitiram concluir os estudos e ele é mais um brasileiro que enfrentou dificuldades e não conseguiu concluir o ensino médio. Falta de condições, porque eu tinha que trabalhar ou estudar, então não tinha como, na época, fazer os dois. E o sonho de fazer uma faculdade também fica para trás por questões financeiras. Hoje, parte financeira, né? É um pouco caro e hoje você não tem condições de adquirir condições para fazer uma faculdade. E hoje você ou tem curso superior ou não consegue um bom emprego hoje no mercado. Com um salário de R$ 800, vale transporte e cesta básica, Josival, assim como muitos brasileiros, está satisfeito com a sua situação no mercado. Muito diferente do advogado Rogério, que precisou de um curso superior. Hoje, ele tem um escritório e exerce a profissão que deseja. Com o diploma em mãos, Rogério teve vantagem na área profissional. Bem, para mim, como advogado, foram todas as vantagens necessárias, né? Porque sem um diploma eu não posso me inscrever na OAB, eu não consigo prestar o exame de ordem, não poderia estar advogando hoje. Então, no caso da minha profissão, é essencial. Realmente tem que ser... Eu tenho que estar diplomado, eu tenho que ter um curso superior, não tem como. Rogério faz parte de uma pequena parcela da população que tem formação superior. Segundo dados do IBGE, apenas 8% dos brasileiros têm o diploma em mãos. Uma outra pesquisa realizada pelo Instituto Observatório Universitário mostra que no setor público apenas 32% dos cargos de chefia possuem curso superior e no setor privado o número diminui para 27%. Para Rogério, não ter diploma e conseguir ser chefe representa a sorte do profissional. Eu acho que hoje são pessoas, além de muito capacitadas, pessoas sortudas, porque eu acredito também que no futuro próximo isso não vai mais existir. Porque se você pegar as grandes empresas multinacionais, a gente advoga para algumas inclusive, é requisito até para você ser um auxiliar de escritório com salário pequeno que você tenha curso superior. Por quê? Porque é um requisito da empresa. Então, essas pessoas que hoje têm esse cargo são pessoas privilegiadas, porque eu acredito que de um determinado momento para frente vai ser muito difícil alguém conseguir ter uma posição elevada sem um curso superior, né? Uma credencial para entrar em algum lugar. Né? Já o chefe do Josival, que não tem formação superior, tem uma outra opinião. Às vezes o estudo é importante, mas muitas vezes você consegue uma vaga ou uma oportunidade que não faz parte do teu estudo. Você tem que ter um pouco de dedicação, esforço, ir atrás, batalhar para conseguir alguma coisa na vida. Eu tenho pouco estudo, sou formado só técnico, não tenho nível superior nenhum, mas tenho hoje um bom salário. Seja frentista ou advogado, os dados mostram que a força de trabalho brasileira está falha, tanto em quantidade quanto em qualidade, tudo para atender a demanda do crescimento econômico.
Mesmo sendo profissionais distintos, Josival e Rogério são exemplos vivos da realidade brasileira. Há profissões que são essenciais para a manutenção das grandes cidades. Uma delas é a função do gari. O repórter Gilberto Basílio acompanhou o trabalho do homem que mantém limpa as ruas do centro da cidade. Quando olhamos para as grandes cidades, admiramos muitas coisas, mas acabamos nos esquecendo sempre de certos serviços não muito valorizados e que são fundamentais para que a beleza esteja presente. Bem, falamos dos garis, pessoas simples que trabalham duro para a limpeza e o bem-estar dessas cidades. Sem esses heróis, o que iríamos ver não seria nada agradável. Hoje, entrevistaremos um gari para que possamos saber como é a vida desses grandes trabalhadores e o que fazer para podermos contribuir com eles. Lembrando que fazendo isto, estamos contribuindo para o bem-estar de todos e a nós mesmos. A vida de gari é o seguinte, eu acho bom, né? Pelo menos eu estou empregado, estou ganhando o meu pão, e passo a minha responsabilidade. E o que eu tenho de falar é que é bom. É bom. Eu acho que tanto aqui em Guarulhos como em São Paulo é bom. Para mim tá ótimo. Porque para entrar não é fácil não. Para entrar é difícil, é concurso. Então só entra quem gosta e quem faz esforço mesmo, senão não entra. Acho que não tem dificuldade. A dificuldade é só pegar a vassoura e um carrinho, uma pá e ganhar seu trecho e trabalhar somente. A gente trabalha tranquilo, todo mundo respeita a gente. Ninguém não xinga a gente, ninguém não maltrata a gente, não. Nós trabalhamos tranquilo. Olha, só o centro mesmo, dificuldade, porque o mais é onde tem o movimento maior, né? Que tem mais lixo e mais gente. Aí tem que trabalhar com cuidado, senão machuca as pessoas. Olha, eu acho que é em todo canto, né? Que suja, né? Embora que suja, mas eu acho que não só é aqui não. Acho que é em todo canto. Mas é bastante lixo. Se tiver as caixinhas em cada seu local, os pessoal vão passando e vão jogando o lixo dentro. Mas como não tem caixinha, os pessoal jogam o lixo todo na calçada, no meu fio, no meio da rua. Lógico, a cidade limpa seria ótimo, né? Quanto a gente limpar e ficar limpa é uma beleza. É uma coisa muito, muito bom, a limpeza, né? A limpeza que Deus ama, né? O Espaço e Comunidade vai mostrar agora um artista guarulhense que já participou de vários festivais. Entre eles, o Festival da Música Brasileira, em 2000, pela Rede Globo, onde foi campeão pelo júri popular. Assim como o título do seu CD, ele é considerado um violeiro urbano. Com vocês, Amaury Falabella. Sou um violeiro diferente, não nasci no interior. Eu jamais toquei boiada, não conheço quase nada das coisas do seu sertão. Mas quando eu pego a viola, sinto uma coisa esquisita, minha alma se agita, ai, ai, ai. Não consigo largar dela, ai. Sou violeiro urbano, eu sou. Minha alma ganha espaço no compasso da canção. Que passarinho eu sou. Sou um passarinho sonhador. Fiz meu ninho numa estrela, levo no bico pra longe toda a dor. Ai, 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 toda a dor do mundo eu quero em versos transforma cada lágrima na terra em uma canção que as faça secar, ilusão de um violeiro. Sou violeiro urbano, pois Deus traçou meus planos, viver das modas que eu cantar.
sou violeiro urbano, pois Deus traçou meus planos, viver das modas que eu cantar. Aê, mas se eu pudesse mudar de vida eu não mudaria, a Deus agradeceria ter dado a viola pra eu cantar. Mas se eu pudesse escolher o lugar e a hora da minha morte, na certa seria um jardim, na aurora da madrugada, no braço dessa viola, puxando versos na hora, no colo da minha amada, viola que chore por mim. Muito bem, Amaury, eu quero agradecer a sua presença aqui no Espaço Comunidade e dizer para você que entre os cantores e compositores de Guarulhos você é muito comentado. Posso saber por quê? Acho que tem que perguntar para quem comentou, mas acredito que seja pela longa estrada, né, que a gente vem trilhando na cidade já há mais de 20 anos. Conheço muitas pessoas, muitos músicos, né? Então é por isso. Okay. Eu quero saber de você como foi a experiência no Festival da Música Brasileira pela Rede Globo. Fala como foi essa experiência. Bom, foi uma experiência muito importante na minha vida, né? Um fato que realmente marcou bastante na minha carreira. Acabou me projetando de uma maneira bastante satisfatória, né? Para o Brasil todo, até no exterior, né? Foi um evento de uma grandeza, né? Okay. E aqui na cidade de Guarulhos, como você enxerga essa movimentação cultural da cidade? Guarulhos é uma cidade muito rica em produto cultural, né? Existem diversos artistas em todas as áreas, na música, no teatro, até cinema. Guarulhos é um celeiro artístico, né? Uhum. E no caso, o seu trabalho ele é voltado com música de raiz. Você acha que, com o passar dos anos, a música de raiz, ela perdeu essa essência comercialmente? Bom, na verdade, meu trabalho não é que ele é baseado na música de raiz, né? Ele tem bastante a ver com a música de raiz. Como dizem, né? Eu sou um violeiro da cidade. Né? Sou um camarada urbano mesmo. Mas aprecio muito, né? As coisas da natureza, a música pura. Queria que você me falasse um pouquinho, Amaury, sobre o grupo de violeiros, Viola e Paz, do qual você participa. Sim, o grupo Viola e Paz, na verdade, surgiu com a oficina de viola caipira, que foi proporcionada pela Secretaria de Educação do Estado, né? E eu fui convidado para monitorar as aulas aqui em Guarulhos. Isso em 2005, né? Mais ou menos em junho de 2005, nós começamos a trabalhar com esse grupo. E acabou a oficina e o grupo continuou, graças a Deus. Bom. Hoje o grupo tem já uma série de atividades aqui na cidade, né? E é um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. Quantas pessoas formam o grupo atualmente? Uma média de 30 pessoas. 30 pessoas? 30 pessoas. Ok. Amaury, este é o seu segundo CD, Violeiro Urbano. Me fala um pouquinho o que a pessoa em casa pode encontrar neste CD. É o que eu estou te falando. Esse CD, a sonoridade dele é calcado realmente na sonoridade da viola caipira. Não são músicas sertanejas, no caso. Mas são músicas como essa que eu mostrei, o Violeiro Urbano, né? Então eu interpreto outros violeiros também, do Brasil todo, aí, amigos, né? Do Brasil todo, violeiros. Interpreto músicas de viola mesmo, mas desses compositores. Mas não tem aquela cara de um trabalho sertanejo, né? Ou de raiz. Mas em todas as faixas você vai encontrar a influência da viola, né? Da viola de 10 cordas. E projetos para o futuro, Amaury? O futuro é já, né? Estamos aí já produzindo o terceiro CD, e vai se chamar Cilada, okay, que é o nome da música que vai dar, que dá o título também para o CD, né? Esse CD eu vou trabalhar com bastante cordas, né? Vamos ver se a gente consegue aí
viabilizar um quarteto de cordas, além de 2 violonistas que vão me ajudar nesse projeto. Ok. E para quem quiser entrar em contato com a Amaury, o telefone é 6468-1072 ou 9815-9479. Através do telefone, você também pode adquirir o CD. Para conhecer um pouquinho mais o trabalho dele e também adquirir o CD, você pode entrar no site www.amaurifalabella.com.br. Nosso segundo musical é o Deixa de Ser Besta. Deixa de Ser Besta. Isso mesmo. Fica à vontade, Amaury. Ok, Amaury, eu quero agradecer sua participação aqui no Espaço Comunidade e dizer para você que o espaço está aberto para o lançamento do seu próximo CD. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Amaury. E a seguir, pesquisa mostra que o brasileiro aprova a redução da maioridade penal. E ainda hoje você vai ver uma exposição sensitiva organizada em um espaço dedicado aos deficientes visuais da cidade. O Espaço e Comunidade volta já. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Uma pesquisa realizada pela Folha Online mostra que o brasileiro está de acordo com a proposta de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos. Pela internet, 72% das opiniões aprovam a redução da maioridade penal e acreditam que essa medida reduzirá a sensação de impunidade no país. 15% dos internautas foram contra e disseram que a proposta não reduzirá a violência e lotará ainda mais os presídios. E ainda 12% das opiniões disseram que concordam com a punição para os menores, mas defendem medidas educacionais ao invés da prisão. A pesquisa ouviu ao todo 18.721 pessoas. O Espaço e Comunidade foi às ruas para perguntar ao guarulhense se ele concorda com a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Veja. Concordo. Por quê? Porque já que eles têm o motivo de tirar a vida de um idoso, eles podem pagar pelo que devem, né?
né? Tem muitos menores fazendo muita coisa errada hoje em dia. Ah, tem que ser até 15 anos. Por quê? Ah, porque se ele sabe cometer o crime, tem que pagar por que ele fez, né? Ah, isso eu concordo. Eu queria mesmo, era que tivesse justiça. Mas não tem nem com 18, nem com 16, nem com nada. Na minha opinião, deveria pegar eles e deixar lá. Igual tá Fernandinho Beiramar. Essa é a minha opinião, mas infelizmente isso não acontece. Concordo. Por quê? Porque gente nova também comete crime. E deve ser preso, cumprir com o que fez. Concordo. Por quê? É o seguinte, muita gente comete crime no Brasil e fica impune por isso. Você que é menor de idade, vai na FEBEM, paga 2, 3 meses lá e volta a cometer o mesmo crime. Então eu concordo porque é o seguinte, se o cara ele já é o suficiente adulto para votar e eleger um presidente, um governador, um senador, ele pode ser muito bem adulto para pagar pelo que ele fez. Porque se eles são de menor para fazer as coisas erradas, por que não podem assumir o que eles fazem de errado? Né? Por que eles, quando eles estão matando, roubando, por que eles não podem assumir os erros deles perante a justiça, não é verdade? Eu também tenho filhos de menor. Então eu acho que assim, eles têm que pagar pelos atos deles, já tem responsabilidade de fazer o que está errado, tem que assumir os atos deles, não é verdade? Concordo. Por quê? Porque eu acho que por fato das pessoas acharem que é de menor, pode fazer o que quiser. Isso está errado, né? Tem que mudar. As pessoas têm que se conscientizar de que as coisas não é desse jeito. Concordo. Por quê? Porque é dos menores que vem acontecendo muitas coisas. Com certeza. Por quê? Porque eu acho que uma pessoa que tem coragem de matar outra aos 16 anos de idade já é responsável, né? De pegar uma arma, usar droga, não é não? Uma criança hoje em dia com 12, 13 anos já sabe o que está fazendo. Eu acho que hoje o menor é muito protegido. Então os bandidos que são maiores, eles procuram usar os menores para encobertar, porque as penas são mínimas. E completou o período, eles estão livres, não tem mais condenação nenhuma. E andam fazendo o que querem. Absurdo. Para analisar essas respostas, eu recebo no estúdio a socióloga Ana Cláudia Fernandes Gomes. Ana Cláudia, a primeira pergunta que eu faço após essas respostas dos entrevistados é normal essa aceitação das pessoas diante da atual situação da violência no país? Então, quando a gente fala em normal, significa que esteja previsto dentro das normas da sociedade. Então, analisando o momento atual dessa sociedade, que desacredita em um Estado que possa resolver os problemas, principalmente relacionados à violência, considerando os últimos noticiários que mostram crimes hediondos cometidos por menores de 18 anos. Então, é esperado que as pessoas respondam esse tipo de coisa. Porém, o que me preocupa em relação a isso é o reforço de uma cultura da violência. A ideia de divulgar um discurso de impunidade, que o Brasil não tem nenhum tipo de recurso contra os crimes. Nós temos, em relação à faixa etária, tem o Estatuto da Criança e Adolescente, que prevê algumas punições que não necessariamente implicam na diminuição da idade criminal, da idade para a punição criminal. A adoção dessa redução da maioridade de 18 para 16 anos, ela reduzirá a situação da violência no país ou não? Não acredito. Eu acho que quando a gente fala em violência, o fenômeno é muito mais amplo. Nós deveríamos pensar seriamente e começar um debate em relação não só ao sistema carcerário, à política presidiária, mas mais do que isso, o que é violência e o que é considerado crime hediondo. Se nós pensarmos na faixa etária menor de 18 anos, muitos são vítimas desses crimes, muitas vezes. Eles cometem, a maior parte dos delitos se referem a roubos e não necessariamente latrocínios, que seriam roubos seguidos de morte. O homicídio ocorre, mas não somente nessa faixa etária. O homicídio é um crime que é grande e significativo em todas as faixas etárias dos presidiários. Então, nesse momento, condenar o menor de 18 anos, diminuir a pena, quer dizer, a punição a partir dos 16 anos, não acredito que resolveria o problema, mas reforçaria essa cultura e esse problema da violência, no sentido de que o indivíduo com 16 anos, e na verdade esse projeto ele prevê
os 16, mas existem outros projetos que reduzem ainda mais a idade, inclusive a partir dos 12 anos. Então, uma criança, um pré-adolescente de 12 anos, ele ainda não é responsável para assumir os seus atos criminais. E se fosse, ele deveria ser responsável também por outras questões, como acesso ao primeiro emprego, acesso a uma educação básica de qualidade, ele deveria poder abrir um crediário, poderia votar. E se nós achamos que quem tem 12 e até 16 anos é facultativo o voto, não tem necessariamente idade para trabalhar, como que essa pessoa vai ter condições de assumir a criminalidade? Sendo que, só para completar, ela não é responsável exatamente pelo que ela faz. A responsabilidade é de todos nós, sociedade educadora, e que temos até uma vivência maior para dizer que com 16 anos você não tem idade suficiente para responder por todos os seus atos. É justamente minha próxima pergunta. A pesquisa na internet identificou 72% das opiniões a favor. No caso dessa pesquisa de campo que nós fizemos nas ruas de Guarulhos, foi unânime a resposta. Todas as pessoas concordam. No caso, se essa medida fosse adotada, quais as consequências que traria para a sociedade brasileira? Em curto prazo, talvez a ideia de que algo está sendo feito contra a violência. Mas nós estaríamos pensando em um público que é responsável por cerca de 10% da violência. Então, quer dizer, estaríamos pensando numa pequena parcela e não pensando na violência no geral. Algumas pessoas acreditam que isso aumentaria o número de pessoas, presos em presídios. Essa não é a principal preocupação, porque ainda existiriam as instituições de bem-estar do menor, projetos educacionais na FEBEM, etc. O que aconteceria, de fato, seria um reforço da ideia de que a violência está aí, que todo mundo deve ser responsável por ela, mas não de fato responsabilizado. Significa, os jovens fazem isso, então que eles sejam punidos. Eu não tenho nada a ver com isso. Então que os políticos tomem a atitude, que a lei seja mudada, mas não necessariamente a lei seria aplicada. Então, entre lei mudada e lei aplicada, existe um intervalo muito grande. E essa população, principalmente os que responderam nas ruas, repetiram um discurso de senso comum, que não desenvolve uma discussão crítica. Não é culpa de quem respondeu, pelo contrário, é culpa de uma sociedade que não se preocupa com um debate mais aprofundado para ver se realmente essa mudança é adequada e, se houver a mudança, se ela vai ser aplicada, que eu acho que é a principal questão. Não adianta mudar a lei. No caso, professora, quando essa questão entra no ambiente familiar, o problema passa a ser dentro da família da pessoa, esse sentido de senso comum, ele é o mesmo? Daí entra numa outra questão, do público e do privado. Em termos públicos, você aceita muita coisa, mas em termos privados, não. Então, quando você entra no âmbito da sua casa, no âmbito dos seus conhecidos, naqueles jovens que de fato você conhece o histórico, talvez a situação mude e prevaleça a noção de família, a noção dos direitos humanos e etc. Quando a gente fala em público, parece que os direitos humanos eles estão esquecidos, porque assim a gente acaba reforçando a ideia da punição pela punição. Você pune e você tira qualquer chance desse jovem ou desse criminoso em ser restituído à sociedade. A gente vive num modelo social que prega a restituição social. Você é preso, mas você pode ser restituído depois de cumprir a pena. E nós sabemos que isso não funciona em vários momentos por preconceito, mas principalmente porque dentro do sistema carcerário não existe uma preocupação de fato educativa a ponto de restituir o cidadão. Se isso acontece com quem tem 30 anos, com quem tem 16, o problema seria tão grave quanto. A questão não é a idade da punição, mas é o sistema de punição. Você não precisa de uma idade X para começar a responder pelos seus atos. Você precisa ser responsável pelos seus atos desde sempre. E isso envolve uma educação social, mais do que punitiva. Ok. Ana Cláudia, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Prazer. E você vai ver agora uma exposição sensorial com obras de arte para estimular os sentidos. O objetivo é fazer com que o visitante faça um passeio às escuras, como se estivesse na pele de um deficiente visual. Você já imaginou qual é a sensação de um deficiente visual? Aqui no Espaço Braille você pode sentir na pele quais são essas sensações. Feche os olhos e sinta.
Eu achei desafiador a ideia de montar uma exposição que tivesse esses conceitos, esse direcionamento para o público deficiente visual. E assim, a coisa da cenografia, ela parte sempre do princípio estético, do visual. Então, é muito engraçado pensar como montar uma exposição para deficientes visuais, sendo que eu sou cenógrafo, como eu falei, que eu cuido dessa parte visual. Aí eu quebrei a cabeça, mas aí uma das coisas que eu cheguei é assim, primeiro tem que ser funcional, e a partir das trilhas foi uma coisa que já era do conceito da exposição, então eu só fiz uma pesquisa em cima do que foi das obras e tal, e a gente partiu de uma pesquisa de texturas e do conceito da obra, aí a gente partiu da concepção das trilhas nesse sentido. O deficiente visual tem uma habilidade muito eficiente no tato. Braille é um sistema de leitura com tato para deficientes visuais, inventado pelo francês Louis Braille. O objetivo é trazer quem não tem problema de deficiência visual para ele sentir os problemas que o deficiente visual tem. Então você coloca uma venda no olho e você anda nas trilhas. Foi feita justamente para isso, para que a gente note as dificuldades que tem e você se coloque na posição de um deficiente visual. É esse o intuito da exposição, que os seres humanos sejam mais solidários com quem tem problema de deficiência visual. O sistema Braille é um alfabeto convencional cujos caracteres se indicam por pontos em relevo, que é distinguido por tato. A funcionária pública Severina pôde conferir de perto como é a dificuldade dos deficientes visuais. Olha, achei uma iniciativa proveitosa. Eu fiquei curiosa desde o início, que eu sempre passo aqui na secretaria, né? Olha, uma sensação de medo no início, né? Porque a gente que vê e fala, às vezes a gente tem medo, muitas vezes, de algumas coisas. E às vezes a vida da gente é assim, dá medo, às vezes, de enfrentar até um problema que a gente vê. Imagina aquilo que a gente não está vendo. Mas uma sensação super gostosa e vale a pena ser explorada. Acordei para a vida, tá vendo? A nossa vida é assim. A exposição Os Sentidos da Arte estará na Biblioteca Monteiro Lobato até o dia 30 de maio. O espaço destinado à exposição fica na Rua João Gonçalves, número 439, no centro de Guarulhos. A entrada é franca. O Espaço e Comunidade fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Um abraço e até lá!